porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sábios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sábia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações, amém? Devemos assentar. O apóstolo Paulo, ele constitui Tito como uma autoridade sobre as igrejas em Creta, na ilha de Creta, e a ilha muito provavelmente tem mais de uma cidade e mais de uma igreja, e aqueles irmãos precisavam de orientação, era uma igreja relativamente nova na fé, e então Tito é deixado pelo apóstolo Paulo ali para orientar, organizar a igreja. Algumas coisas interessantes antes de nós adentrarmos a mensagem, aprofundarmos o estudo da palavra do Senhor, é que os habitantes de Creta, eles tinham alguns desvios de seu comportamento. Eles não eram sinceros, eles eram falsos, e a sociedade era baseada assim em injustiças, baseadas em enganos, né, trambiques, vamos dizer assim. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Tito, orientar a igreja, escreve também para a igreja por intermédio de Tito, ele está agora orientando a igreja que o comportamento da igreja é diferente do comportamento da cidade, do comportamento do mundo, né? Que os crentes, eles precisam também mudar o seu comportamento, já que professaram a fé em Cristo Jesus, a vida precisa ser também corrigida conforme o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele estava fazendo uma contracultura da ilha de Creta, dos moradores de Creta, porque eram falsos, eram fingidos, eram trambiqueiros. Então ele diz, nosso comportamento como igreja precisa ser diferente, precisa ser mudado, não pode ser o mesmo da sociedade, né? E aí a grande pergunta inicial que nós fazemos é, nós como cristãos, nós estamos nos comportando mais, vamos colocar o nosso contexto aqui de Colina, nós estamos nos comportando mais como os mundanos colinenses, ou nós estamos nos comportando conforme o evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra do Senhor, né? É uma grande pergunta que nós devemos entrar aí ou questionar. Então, o apóstolo Paulo, na introdução, ele diz assim, ele está escrevendo a Tito, que havia sido deixado em Creta, como nós falamos, para organizar a igreja e corrigir aquilo que estava errado. Havia um problema sério, as pessoas professavam a fé cristã, aquilo que nós dissemos, mas a sua vida não correspondia à doutrina que diziam crer. Por isso Paulo apresenta alguns princípios, ou princípio fundamental. A verdadeira
doutrina cristã, ela deve produzir também uma vida verdadeira, uma vida cristã verdadeira, não baseada em conhecer a verdade apenas, mas a verdade ela precisa transformar o nosso caráter, os nossos relacionamentos e o nosso testemunho. Ele diz no versículo 1 do capítulo 2, ele, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então Paulo passa então a mostrar como o ensinamento da doutrina, como o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele deve aparecer na vida, né, e definir alguns grupos, né, da igreja, definido em alguns grupos da igreja. Vamos ver esses grupos e como o evangelho ele deve transformar esses grupos. O primeiro grupo, ele destina essa palavra para os homens idosos, para os homens já de idade, né? A sã doutrina ela deve produzir maturidade aos homens mais velhos. Tito, capítulo 2, versículo 2, ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sábios, na fé, no amor e na perseverança. A palavra mesmo é dirigida a homens, né? Aos homens. Então, nós como cristãos, homens cristãos, ele fala aqui os mais velhos, às vezes nós pensamos que é o homem já amadurecido. Essa palavra é para você, é para nós como homens de Cristo, como servos do Senhor, que fomos alcançados. Meus irmãos, a idade por si só, ela não produz maturidade espiritual. A gente pensa que uma pessoa que é já idosa ou que tem muito tempo de vida, ela tem maturidade espiritual, mas nem sempre a idade ela corresponde à maturidade espiritual. Alguém pode envelhecer fisicamente sem amadurecer espiritualmente. A gente pensa assim, mas eu já tenho tanto tempo na igreja, mas às vezes continua se comportando como criança espiritual, né? Não como alguém que foi amadurecido, ou alguém que está amadurecido. Então Paulo apresenta algumas características que devem marcar os homens mais velhos, deve marcar os homens adultos da igreja, né? Primeiro ele fala da temperança. Essa temperança é o mesmo que domínio próprio e equilíbrio. Meus irmãos, os homens da igreja são convidados a ter essa temperança, né? Ter esse domínio próprio e esse equilíbrio. E nós só vamos conseguir, eu sempre tenho batido nessa tecla, que nós só vamos conseguir essa temperança, esse domínio próprio, esse equilíbrio, se nós nos sujeitarmos a Deus, né? Nós buscarmos diante do Senhor esse controle. Porque, na verdade, com as nossas próprias forças, nós não vamos alcançar essa temperança, nós não vamos alcançar esse domínio próprio, entende? Às vezes, quando nós ouvimos a exortação bíblica que diz que você precisa de uma coisa, você precisa ter esse domínio próprio, você precisa ter esse equilíbrio, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós devemos nos submeter ao Senhor, que nós devemos nos render ao Senhor e pedir a Deus esse equilíbrio, esse domínio próprio, né? Diante do Senhor. Como é que você se acalma? Às vezes a gente pensa assim, eu vou me acalmar, para não dizer alguma coisa, ou eu vou contar 10 vezes, vou respirar, né? Vou contar até 10 para ver se eu me acalmo, né? Tem algumas técnicas aí para se acalmar, mas na verdade, como é que alguém consegue ter equilíbrio? Como é que alguém consegue ter domínio próprio? Meus irmãos, nós conseguimos ter esse equilíbrio, esse domínio próprio em oração, na presença de Deus. Senhor, eu estou nervoso, eu estou chateado com uma situação, eu estou zangado com isso.
Então, como é que você vai mudar o seu coração? Como é que você vai mudar o que você está sentindo? Você tem que orar e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou sentindo raiva. Senhor, eu estou sentindo mágoa. Senhor, eu estou sentindo tristeza. Tira essa mágoa, essa tristeza, essa raiva de dentro do meu coração. Meus irmãos, tenha certeza que quando você trata essa necessidade de temperança, de domínio próprio, de equilíbrio, na presença de Deus, você consegue se equilibrar, você consegue alcançar de fato aquilo que você precisa. A paciência, as coisas que nós, amor, perdão, né? Tudo o que nós precisamos ir diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude. Então os homens, eles precisam, né, os homens amadurecidos da igreja, eles precisam ser temperantes, precisam ser respeitáveis, ter uma vida digna de honra. Por que isso é importante, ou o quanto isso é importante, ter essa vida digna de honra, né? Ser respeitado, né? Então é importante que nós estejamos nos corrigindo na presença do Senhor, nos corrigindo diante de Deus, porque nós seremos exemplos, nós somos vistos, né, como homens do Senhor, e somos vistos aqui, mais à frente nós vamos observar isso, que nós somos vistos pelos mais novos, somos exemplos para os mais novos. Então é muito importante que nós tenhamos essa preocupação em ter uma vida, ser respeitoso, ter uma vida digna de honra. Sensatez, ser prudente, ser equilibrado nas decisões. Isso é muito importante, né? O comentarista ele vai dizer que, às vezes, por nós sermos mais velhos, nós temos a desculpa assim: minha paciência eu não tenho mais tanta paciência como eu tinha quando era mais novo, né? Eu estou mais velho, eu já não tenho mais esse filtro de dizer as coisas, né? E pelo contrário, quanto mais vida cristã, quanto mais comunhão com Cristo nós temos, a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo vai brilhar em nossa personalidade. Então, sim, o homem mais amadurecido, o homem mais velho, ele vai transmitir essa sensatez, né? essa prudência e esse equilíbrio nas decisões. É muito importante também que os sãos na fé, no amor e na perseverança, né? Sejamos firmes na fé, sadios na fé, no amor e na perseverança. Isso é firmeza espiritual diante das dificuldades. Quando existe, enquanto tudo está bem, enquanto tudo acontece de forma tranquila, nós somos sensatos, mas quando as coisas apertam, aí nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos essa sensatez, né? E a fé. Então é importante que o homem amadurecido, o homem cristão amadurecido, ele também demonstre esse amadurecimento espiritual. O envelhecimento deveria aproximar o cristão de Deus. As limitações da idade não devem ser usadas como desculpa para a irritação, impaciência ou amargura. Pelo contrário, quanto mais anos passam, mais devemos demonstrar a beleza da graça de Deus. Então, a idade, quando nós aproveitamos o tempo que nós vamos alcançando, né, a idade que nós vamos alcançando, essa vida cristã, ela precisa também demonstrar esses frutos. Então, os irmãos mais experientes, você tem uma responsabilidade dentro da igreja. Os mais jovens estão observando você.
E a igreja precisa de homens que não apenas tenham idade, mas também tenham maturidade espiritual. Vê a nossa responsabilidade, homens. Deus está nos usando e quer nos usar como exemplo, né? Também a palavra do Senhor, ela é dirigida às irmãs, é dirigida às mulheres. Ele diz assim: a sã doutrina deve produzir testemunho santo nas mulheres. Em Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, Paulo também fala às mulheres mais velhas. Ele diz: semelhantemente, as mulheres idosas sejam reverentes em seu proceder. Elas deveriam ser exemplo para as mulheres mais jovens. Isso nos ensina algo precioso, meus irmãos, que a maturidade espiritual, que as mulheres elas precisam, que têm experiência, elas deveriam ensinar as mais jovens a viver de maneira piedosa, especialmente dentro do lar e dos relacionamentos. A maturidade cristã, ela não existe apenas para o benefício pessoal, mas ela existe para servir de exemplo para a próxima geração. Uma vez eu estava, isso é uma tristeza, né, que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Uma vez eu estava trazendo esse estudo para um grupo de mulheres, e alguém se levantou e disse: mas as mais novas estão mais prudentes do que as mais velhas. As mais novas estão dando mais exemplo do que as idosas. E isso é uma tristeza, porque o mandamento é que as mulheres idosas, ou as mulheres com experiência na vida cristã, deem um exemplo, sejam um exemplo para as mais novas, né? E elaborando essa mensagem, eu me lembrei de como é precioso, meus irmãos. Ele diz: mestras do bem, né? Ensinem as mais novas, né? A minha avó, ela foi, no tempo em que o Samuel nasceu, ela foi cuidar do resguardo da irmã Gracilene. E lá no café da manhã, a minha avó começou a observar, e a Gracilene queria tomar o meu café, o café da minha xícara, né? E eu brigando com ela. Eu digo: rapaz, tu tem o teu café, e tu quer tomar do meu café. Não, mas teu café aqui parece que é mais gostoso que o meu. E eu comecei a brigar com ela, e a minha avó observando. Ela disse: não briga com o bichinho. Isso é um mistério. Como eu gostava de tomar o café do Natal. O Natal é o marido dela. Isso é um mistério. Você vê que, por exemplo, isso me ajudou no casamento, no relacionamento, porque eu ia passar a vida toda brigando com a irmã Gracilene. E de vez em quando ela quer comer: olha, tu está comendo um pão, eu comendo um pão com manteiga e com água às vezes. Ele diz: mas tu está comendo esse pão com tanto gosto. Se não fosse a minha avó para me dizer que isso é um mistério, que a mulher, de vez em quando, ela quer comer, ela não quer um pão, um outro pão, mas ela quer comer o pão que o marido está comendo, o café que ele está tomando, que isso é um mistério, nós ainda estávamos brigando, ela querendo tomar o café. Os irmãos estão compreendendo? Então, assim, o quanto é importante a experiência e você compartilhar as experiências, né? O quanto é importante. Então, homens, viu? Aqui é um conselho agora de um, né? Então, quando as irmãs quiserem tomar o seu café ou quiserem comer o seu pão com manteiga, deixa, porque isso é um mistério. Elas gostam, né? Às vezes ela não está nem com fome. Ela diz assim: mas
Você não está nem com fome, mas é porque você está comendo com tanto gosto. Então eu quero que os irmãos compreendam esse exemplo, eu precisava de alguém com muito mais experiência do que eu, com muito mais tempo de vida do que eu de relacionamento, para poder me explicar esse mistério. E se não tiver alguém para nos ensinar, às vezes nós passamos a vida toda brigando, sem entender, sem compreender. Então é muito importante que as mais idosas, que as mais velhas, compartilhem das experiências com as mais novas, né? Esteja compartilhando. Então Paulo, ele termina dizendo que, por que essa importância, então, das mulheres mais idosas da igreja ensinarem as mais novas, né, a serem boas donas de casa, amarem o marido. Ele fala que também o nosso testemunho em casa, meus irmãos, também a nossa vida do lar, ela testemunha de Cristo, né? Ele diz assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você sabia que as pessoas estão observando como você trata a sua esposa, como você trata o seu esposo, como você trata seus filhos, sua filha, seus filhos, como você, filho, trata os seus pais. E é importante entender que esse tratamento familiar, também como nós somos professos, nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, isso vai ser um testemunho. E dependendo de nossa forma de agir, o Evangelho diz para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Observe então a seriedade. Uma vida desordenada, ela pode trazer vergonha para o Evangelho. A maneira como nós vivemos pode confirmar ou contradizer aquilo que professamos. A nossa família é parte do nosso testemunho. O nosso casamento é parte do nosso testemunho. A nossa maneira de falar é parte do nosso testemunho. A nossa maneira de tratar os outros também é parte do nosso testemunho. O mundo observa se a nossa vida combina com a nossa Bíblia, com a nossa pregação. Outro grupo da igreja, e ele disse, então está direcionando essa palavra às irmãs, né? Seja mestra do bem. Às vezes a gente diz, não, mas as mais novas não querem nem ouvir conselho. Mas aproveite a oportunidade e ajude, né? Um conselho pode ajudar muito um casamento. Outro grupo aqui é os jovens, né? A sã doutrina, ela deve produzir domínio próprio nos jovens. Tito 2, 6 a 7, Paulo agora dirige aos jovens. Portanto, os moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A juventude possui energia, entusiasmo, sonhos, mas também pode ser marcada por impulsividade. Quando a palavra do Senhor ela fala, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e diz, foge das paixões da mocidade. Geralmente nós associamos essas paixões da mocidade à área sexual, né? Mas na verdade, as paixões da mocidade é a impulsividade. O que a palavra do Senhor está se referindo é ser impulsivo, fazer as coisas sem pensar, fazer as coisas sem medir as consequências daquilo que está fazendo. Isso é impulsividade. Isso é paixão da mocidade, né? Então a palavra do Senhor ela fala que nós devemos ser criteriosos, que os jovens precisam ser criteriosos. Por isso é importante o domínio próprio. O jovem cristão ele precisa aprender a governar os seus desejos,
as suas palavras, as suas emoções e as suas decisões. O texto também diz, né, a Tito: torna-te pessoalmente padrão das boas obras. Aqui está uma verdade poderosa. A melhor maneira de ensinar é viver aquilo que ensinamos. Tito não deveria apenas falar, ele não deveria apenas falar sobre as boas obras, mas ele deveria ser exemplo. Uma aplicação, então, para os jovens: não permita que a sua juventude seja dominada pelo orgulho. Não pense que a experiência espiritual é desnecessária. Não despreze o conselho dos mais velhos. Sabe o que acontece? Quando a gente é mais novo, eu falo isso, uma experiência, né? A gente acha que o mais velho, que os mais idosos, estão ultrapassados, que eles não sabem de nada. Não sabem de nada da vida. Não, são alheios, são à toa, esse povo mais velho. E, meus irmãos, um bom conselho, como eu estava citando o exemplo da minha avó, um bom conselho, ele pode resolver problemas de anos na nossa vida. Um bom conselho, ele pode resolver problemas de anos. Nós podemos viver uma vida bem melhor com um bom conselho. Então é muito importante que você dê valor para os conselhos dos mais idosos. Aprenda com as experiências dos mais velhos. Porque você pode receber uma orientação que te ajuda a não errar tanto, que te ajuda a acertar mais vezes. Isso é importante. Isso é importante. Tem momentos na minha vida que eu digo assim: rapaz, se eu tivesse alguém na minha juventude para me dizer isso aqui que eu cheguei à conclusão hoje, eu teria vivido bem melhor. Eu teria vivido bem melhor. Então, assim, é muito importante que você considere o conselho dos mais idosos. Sim, eles têm as suas limitações, eles não conseguem se atualizar nesse mundo digital, têm dificuldade na linguagem. Hoje, como a irmã Andréia falou aqui, o Silk Seven, a Farmaura, né? Só os mais novos entendem o que eu estou dizendo aqui, né? E eu tive que estudar, tive que pesquisar lá para saber o que troço é esse, né? Então eles não sabem o que é isso, né? Os mais velhos não entendem o que é isso, mas eles têm experiência de vida, eles podem dar conselhos que te ajudem. Então, você que é novo, você que é cadete, né, adolescente, você que é jovem, você considere os mais velhos, né? Considere aí, não despreze o conselho dos mais velhos. Aprenda a dominar os seus desejos antes que os seus desejos dominem você. Meus irmãos, uma coisa muito interessante isso aqui. Olha, nós não somos, está aqui um conselho. Às vezes nós somos vítimas dos nossos sentimentos. Nós vivemos uma boa parte do tempo sendo vítima daquilo que nós estamos sentindo. E Deus, Ele nos deu protagonismo dos nossos sentimentos. Nós podemos dominar os nossos sentimentos. Nós não somos escravos dos nossos sentimentos. Então você não é vítima do que você está sentindo. Você pode deixar de sentir aquilo que você está sentindo. Então, às vezes, nós somos levados por tudo que nós sentimos. Mas Deus, Ele nos deu domínio próprio. Deus nos deu o seu Espírito. Para quê? Para que nós controlemos as nossas emoções, para que nós controlemos os nossos desejos. Quando você começa, então, o conselho, né? Duvide dos seus sentimentos. Às vezes a gente está com muita raiva, uma ira que não tem explicação,
Mas se você começa a perguntar assim, eu tenho motivo de estar me sentindo assim? Eu tenho realmente razão de estar me sentindo, de estar sentindo tanta raiva? E aí, quando você começa a duvidar dos seus sentimentos, você começa a refletir. E não é só raiva, não é só ira. São outros sentimentos também. Então, um conselho é: duvide de todos os sentimentos negativos que você sente. Por que você está sentindo? E é interessante, né, que nós nos tornamos de fato escravos se nós não duvidamos. As coisas que alguém faz, toda vez que faz, nós ficamos zangados. Não, mas eu fico zangado. Toda vez que você faz isso, eu fico zangado. Aí você já se perguntou por quê? Você tem realmente motivo de ficar zangado? Então, duvide dos seus sentimentos. Apresente os seus sentimentos diante de Deus. Senhor, estou me sentindo mal. Tira esse mal-estar que está dentro do meu coração. Não deixa que esse mal-estar fique aqui. Porque Deus, Ele é Senhor dos nossos sentimentos. E nós podemos tratá-los na presença do Senhor. E não ser vítima, mas ser protagonista. Não ser vítima, mas se submeter ao Espírito Santo e fazer as boas obras. Então aprenda a dominar os seus desejos antes que seus desejos dominem você. A maior das batalhas da juventude não é conquistar o mundo, mas é aprender a governar o próprio coração. Talvez você nem entenda o que eu estou dizendo, nem leve em consideração o que eu estou dizendo aqui, jovem. Mas é bom você considerar, para você não chegar na idade que eu estou, de 50 anos já, e dizer assim: rapaz, bem que o pastor Cláudio tinha razão. Bem que ele estava falando certo. Comece a controlar o seu coração, comece a dominar o seu coração, antes que ele te domine. Em quarto lugar, a sã doutrina ela deve produzir um testemunho que cale os adversários. Capítulo 2, versículo 7, versículo 8, ele vai dizer, Paulo ele chega ao objetivo do ensino. Para que o adversário, não tendo indignidade nenhuma a dizer ao vosso respeito, fique envergonhado. Isso é extraordinário. Paulo sabe que haveria pessoas procurando motivos para acusar os cristãos. Por isso, a vida do crente ela deve ser tão coerente com a sua fé, como que as acusações não encontrem fundamento. Meus irmãos, não significa que as pessoas não vão falar mal de você, né? Isso não significa que as pessoas falem mal de você. Jesus ele foi acusado injustamente. Paulo ele foi acusado injustamente. Os cristãos eles podem ser caluniados, mas existe uma diferença entre ser acusado injustamente e dar motivo para acusação justa. Uma coisa é ser acusado injustamente, e a outra coisa é dar motivo para alguém falar mal de você, né? O cristão ele deve viver de maneira que a sua consciência possa responder: eu não sou perfeito, mas eu estou procurando viver de maneira digna do evangelho que professo. Conclusão, meus irmãos. O grande ensinamento de Tito, capítulo 2, é simples e profundo. A sã doutrina deve produzir uma vida santa. Como nós falamos,
Não é perfeição que o apóstolo fala aqui, mas ele está falando de uma vida coerente com o evangelho que nós professamos. Paulo não separa aquilo que o crente que cremos da maneira como vivemos. A doutrina, ela transforma o caráter. A verdade, ela transforma o relacionamento. O evangelho transforma a família. A graça transforma o comportamento. E uma vida transformada se torna um testemunho diante deste mundo. Pois a pergunta não é apenas, eu conheço a sã doutrina, mas a sã doutrina que eu conheço pode ser vista na minha vida? Será que aquilo que nós estamos pregando pode ser visto de fato na minha vida, nas nossas vidas? Que os homens mais velhos sejam exemplos de maturidade, que as mulheres mais velhas sejam exemplos para a próxima geração, que os jovens aprendam o domínio próprio e que todos nós vivamos de tal maneira que aqueles que procuram motivo para falar contra o evangelho não encontrem em nossas vidas motivo legítimo para acusação. Uma frase final: a melhor defesa da fé cristã não é aquilo que dizemos com os nossos lábios, mas aquilo que demonstramos com a nossa vida. Que Deus nos ajude a absorver estas lições. Aqui tem lição, você observou que tem lição para todos os grupos da igreja. Alguma coisa dentro desses grupos serve para a minha vida e serve para a tua vida. Gosto muito dessas cartas pastorais e das cartas do apóstolo Paulo, porque sempre tem os aspectos práticos. Que nós possamos refletir esse evangelho no nosso modo de viver. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu estejas nos abençoando, nos capacitando cada dia mais para dar testemunho do evangelho de Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus bendito, que aquilo, ó Deus, que nós ouvimos nesta noite encontre um lugar cativo em nossos corações, e nós possamos, ó Deus, ó Pai, fazer aquilo que é da Tua vontade. Senhor, que o Teu nome seja glorificado e não envergonhado, que o Evangelho de Cristo Jesus seja, ó Deus, ó Pai, luz no nosso testemunho. Te pedimos essas coisas e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maria.